Queridos, graça e paz. É com muita alegria que nós nos reunimos em torno das Sagradas Escrituras para compartilhar acerca de um tema tão importante: a relevância das obras nas Escrituras, a relevância das obras na vida cristã. No que diz respeito à questão das obras, a igreja protestante às vezes lida de uma forma a negligenciar, porque em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, muitas vezes nós nos concentramos nesses dois versículos e acabamos por negligenciar o versículo 10, que nos diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, desde antemão, preparou para que andássemos nelas. É fato, e é claro nas Sagradas Escrituras, é decisivo que ninguém é salvo por obras, mas as obras devem ser uma realidade na vida de todo salvo, porque Deus nos designou para as boas obras. João capítulo 15, versículo 16 nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Ou seja, Deus tem um desígnio e um propósito para a vida de cada cristão, que nós possamos frutificar e o nome do Senhor será glorificado por meio das obras que realizamos. Efésios 2, versos 8 a 10 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando Deus nos criou, desde a eternidade, o plano de Deus para toda a sua criatura é que fossem frutíferos, é que pudessem produzir frutos que glorificassem o seu nome, aos quais Deus de antemão, ou seja, desde a eternidade, Ele preparou para que andássemos nelas. Ou seja, na mente de Deus, Deus tem um propósito para toda a sua criatura, para todos os seus filhos, é que nós fôssemos frutíferos. As boas obras são uma expressão de louvor a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, nos diz assim, o próprio Jesus declara: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. A realização de boas obras é uma forma de expressão de louvor e de adoração a Deus. Agora, infelizmente, a avareza, o egoísmo, o egocentrismo se tornam um empecilho para a realização das boas obras. Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, o profeta afirma: e eles vêm a ti como um povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obras, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então, o profeta Ezequiel, ele denuncia que o nosso egocentrismo, a nossa avareza, a idolatria, o materialismo é um impedimento para a realização de boas obras. As boas obras, elas são fruto de um amor que é prático. O amor é aquilo que o amor faz. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, João afirma: meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. O que é interessante é que na realização da boa obra deve haver também a boa motivação, a boa intenção, porque nós podemos, infelizmente, realizar boas obras com más motivações. Então, que as obras que nós venhamos realizar a Deus sejam obras que resultam de um coração sincero, que ama a Deus e que sejam verdadeiras e genuínas. Também no profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, nos diz assim: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram,
mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que fui instruído. Então nós vemos que nós podemos também ser motivados a realizar boas obras com a motivação equivocada, com o coração distante do Senhor. E a nossa oração é que Deus coloque em nosso coração a motivação sincera, que haja disposição sincera em uma plena obediência a Deus, que a nossa vida seja frutífera para a glória e o louvor do seu nome. Percebe-se que dentro do contexto das Escrituras, o termo obra possui uma denotação diferente da ideia que estamos acostumados a utilizar e que consta nos dicionários, pois através de associações nos remete a um conceito antigo, quase esquecido. Nas Escrituras vê-se incrustado no termo um significado que é próprio à época em que o termo foi utilizado pelos profetas. Então façamos uma observação. Em Ezequiel capítulo 33, 31 diz: mas não as põe por obra. Eles vêm a mim, como o povo costumava a mim, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. É o mesmo que não obedecer, não executar, não observar e não praticar. Quando nós não colocamos por obra, é o mesmo que não obedecer a orientação divina, não executar o mandamento divino, não observar de forma prática as Sagradas Escrituras. A linguagem utilizada pelos profetas e pelos apóstolos estão embebida nos valores próprios às sociedades da antiguidade. A nossa sociedade, pelos seus valores, só consegue indicar através do termo obra e da ocupação, trabalho, negócio, construção, etc. Porém, nas sociedades antigas, o termo obra compreendia o resultado de uma ação, em decorrência à obediência de um mando. Existe uma obra desde que haja comando de uma parte e do outro a obediência. Isso é dito por Aristóteles. Então, nós precisamos observar que dentro do contexto bíblico, para a realização da boa obra, primeiro vem Deus, segundo o mandamento de Deus e em obediência à execução da sua ordem, que resulta em boas obras. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, nos diz: aquele que, porém, atenta para a lei perfeita, da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Nós precisamos ser mais que ouvintes das Sagradas Escrituras, mas nós precisamos ser fazedores de boas obras. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 21, as Sagradas Escrituras nos afirmam: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Toda boa obra ela é feita em Deus. Ela é feita pela intervenção divina. Deus é quem nos sustenta na realização das boas obras. O que é interessante, que apesar de Deus nos ordenar, de Deus nos dar seus decretos, seus mandamentos, Ele ainda nos fortalece e nos dá as condições próprias para que sejamos obedientes e venhamos executar as boas obras conforme a sua vontade. Na segunda carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Só tem o Pai e o Filho na vida quem se submete em obediência à palavra do Pai e do Filho. E, consequentemente, a nossa atitude de obediência a Deus resulta em boas obras. Tiago demonstra que crer sem obedecer é inócuo. Dizer que crê em Deus ou que acredita que Ele é o único, sem realizar a sua obra, é
comparável a um corpo sem espírito. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Dizer que tem fé, crer sem obedecer, é o mesmo que ouvir a palavra de Deus e não executar a sua obra. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, o profeta nos afirma: e eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem a voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Infelizmente, nós podemos nos limitar a uma realidade de sermos tão somente ouvintes e não praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 23, nos diz: o ouvinte não cumpridor é semelhante ao homem que se contempla no espelho e, após contemplar o seu rosto natural, vai-se e logo se esquece de como ele era. Daí a ordem que professam cumpridores da palavra, não somente os ouvintes, mas sobretudo os que praticam as sagradas escrituras. Ouvir a lei não torna ninguém justo diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. São as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 3. Em Sofonias, capítulo 2, versículo 3, o Senhor nos diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Ou seja, se nós não formos obedientes à orientação divina, nos submetendo em obediência aos seus mandamentos, realizando por obra a sua vontade, nós poderemos, no dia do juízo, enfrentar a sua ira. Nós somos fazedores da obra de Deus. Nós somos fazedores das boas obras. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e o versículo 25. Nos diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. A Bíblia nos diz que aqueles que realizam boas obras são chamados da parte de Deus como bem-aventurados no seu feito. Amados, as boas obras, elas consistem em fazer a vontade de Deus. De repente você está em busca de um conceito para boas obras. O que poderia vir a ser boas obras? Boas obras consistem em fazer a vontade de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 17, nos diz: e o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aceitar o senhorio de Cristo consiste em obedecer os seus mandamentos, e obediência resulta em boas obras. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem não pratica boas obras, pratica a iniquidade. O povo de Deus foi chamado à prática da justiça e à prática das boas obras. As boas obras, amados, são as oportunidades que Deus nos concede no tempo presente. Eclesiastes 9:10 nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vás, não há obra nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes se limita à vida debaixo do céu, debaixo do sol. A vida em Eclesiastes é a vida do tempo presente. Então, no tempo presente, Deus concederá a mim e a você a oportunidade para realizarmos boas obras. Esse é o tempo, esse é o momento. A oportunidade para realizações de boas obras é para hoje, o tempo é já. E Eclesiastes 12:14 nos diz também: porque Deus há de trazer a juízo
toda obra, e até tudo o que esteja encoberto, que seja bom ou que seja mal. Ou seja, nada estará em oculto diante dos olhos do Senhor. E Deus contempla as boas obras que eu e você realizamos. Nós também precisamos lembrá-los que a santificação do crente consiste na prática de boas obras. E nós temos aqui o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 8. Já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, toda a prática de boas obras consiste numa vida justa diante de Deus e diante dos homens. Nós temos também o texto em Tito, capítulo 2, versículo 14. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 1. Que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. A carta de Paulo a Tito evidencia a prática de boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra, e isto quer que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. E a minha pergunta a você, como é que está a sua vida na prática de boas obras? Você tem vivido uma vida prática na realização de boas obras? A prática das boas obras são boas e proveitosas para o reino de Deus. No capítulo 3, versículo 14 da carta de Paulo a Tito, Paulo afirma, fiel é a palavra, isto quer que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para os homens. A prática de boas obras traz proveito. É agradável e Deus nelas se deleitam, e também o nosso próximo, o nosso irmão, também é favorecido por meio das práticas das boas obras. Nós temos também em Tito, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo advertindo, desobedientes e reprovados por toda a boa obra. Ou seja, quem desobedece a Deus não vive a prática de boas obras e, consequentemente, será reprovado por ele. Nós precisamos entender que a genuína fé nos leva à prática de boas obras. As boas obras, ela é a fé colocada em prática. Boas obras significa fé colocada em prática. As boas obras também serão recompensadas por meio de galardão. Eu acho interessante que Deus é quem nos salva. O próprio Jesus vem nos dizer que ainda que nós fizermos tudo quanto Ele tiver nos ordenado, ainda assim somos reputados como servos inúteis. Mas Deus é tão gracioso que Ele desejou nos recompensar toda a obediência e a prática de toda a justiça. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo nos instrui, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amados, nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e toda boa obra será recompensada por Ele, como também a prática da iniquidade também será recompensada por meio do seu juízo. E a minha oração é que no grande e glorioso dia do nosso encontro com Cristo Jesus, o Rei que nos convoca para a realização de boas obras, nós compareçamos diante dele de forma que sejamos aprovados por ele. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, nos diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E a minha conclusão dessa reflexão e o desejo e a minha oração, e oro que você aplique esses textos à sua vida prática, eu quero pedir a Deus que Ele possa inspirar o teu coração, para que eu e você,
até que ele venha, estejamos comprometidos com a prática das boas obras e que em tudo, na nossa vida diária, em tudo, nós possamos viver de maneira tal que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu espero que essa mensagem possa inspirar, encorajar você a se voltar aos textos bíblicos e, de forma mais minuciosa, deles se alimentar e aplicar esses princípios de tal forma que em tudo o nome do Senhor, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que Cristo Jesus seja glorificado para a glória e o louvor do seu nome. Receba um forte abraço. Eu desejo a todos uma semana de paz por meio de Cristo Jesus.